Só para recapitular com você quais são esses dons, a gente falou sobre o apóstolo, sobre o profeta, sobre o ensino, sobre milagres, sobre curas, sobre socorro, sobre administração e sobre línguas. Trabalhamos então cada um desses dons, trazendo o conceito acerca desse dom, a compreensão desse dom na prática, no dia a dia da igreja, da vida da igreja. E hoje a gente vai dar sequência a isso, indo para a segunda lista aí, seria a nossa lista B aqui, baseada no texto de 1 Coríntios capítulo 12, versículos de 8 a 10. Entretanto, antes de ler essa passagem bíblica, eu queria ler uma outra passagem bíblica com vocês, que está em 1 Coríntios 3, de 1 a 9. Então vamos fazer esse exercício aqui inicialmente. 1 Coríntios 3, de 1 a 9. Vocês vão entender já do porquê fazer a leitura desse texto. O apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Coríntios, essa primeira carta, ele diz então, no capítulo 3 dela, de 1 a 9, a seguinte expressão: eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar, nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo os padrões humanos? Quem é Apolo e quem é Paulo? São servos por meio de quem vocês creram, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e como um receberá a sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus, e vocês são lavouras de Deus e edifício de Deus. Amém? Esse pano de fundo que o apóstolo Paulo está trazendo aqui, na carta no capítulo 3, é porque a igreja de Corinto, apesar de ser uma igreja com muita evidência de ter recebido de Deus os dons, era uma igreja com múltiplos dons na vida dela, ela ainda assim tinha comportamentos muito peculiares a gente imatura, a gente que não tinha compreendido. Então o apóstolo Paulo, de um jeito carinhoso, vai lá e diz para eles assim: olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu queria estar avançando mais com vocês. Eu queria estar conversando com vocês coisas de gente madura, coisas de gente grande, mas não dá. Vocês são crianças na fé e ainda hoje são crianças, ou seja, está passando o tempo, não está mudando muita coisa. Então, apesar de ser uma ênfase a presença dos dons na vida da igreja, um fazia isso, outro fazia aquilo outro, esse tipo de comportamento era tão infantil no meio da igreja, que o apóstolo Paulo faz essa separação. Pastor, por que o senhor está lendo esse texto aqui? Porque aqui tem um princípio, irmãos, maravilhoso, tá? Que o apóstolo Paulo compartilha com eles, mediante esse problema deles, que eram as divisões lá dentro da igreja, mas que o princípio, ele pode ser aplicado mesmo em uma igreja que não tenha divisão. Vamos lá, para a gente entender o princípio. Qual o princípio que o apóstolo Paulo está compartilhando? Ele está compartilhando acerca do nível de entrega que se faz à igreja. Olha só, você acompanha o raciocínio. Ele diz: eu queria ter falado a vocês como a espirituais. Ele não está dizendo isso, dizendo que eles não são crentes. Ele até ratifica dizendo assim: mas vocês têm se comportado como carnais. Ele diz que ele queria ter passado um conteúdo mais profundo, mais denso,
mas que tinha necessidade de entregar a eles apenas um leite da fé cristã. Então grava isso aqui, que é um princípio para a vida, irmãos. Na vida, nós devemos andar na velocidade do mar lento. Pastor, o que é isso? Vamos lá. Imagine, irmão, o que seria você sedentário, sem atividade física nenhuma, recebendo um convite hoje para treinar com Usain Bolt, sim. Mas no nível dele, para dar uma carreirinha, um Cooper, né? No nível dele, irmão, sejamos sinceros, infarto ou não infarto? A gente infarta, dá conta não. Um homem que bate recorde de 9 segundos, nós não temos condição de acompanhar um homem desse, de jeito nenhum. Isso levaria anos treinando para a gente chegar lá, e olha lá se daria para chegar. Porque tem várias outras, né, variáveis envolvidas. O que significa dizer? Significa dizer, e aqui, irmão, é um puxão de orelha no carinho, né? Para a gente começar. Significa dizer que o nível de quem está aí como igreja determina o nível de entrega de quem está aqui no altar. Como é isso, pastor? Se quem está aqui tem um nível baixo, baixíssimo, quem está aqui, ainda que tenha um nível maior, caso entregue no nível maior, quem está aqui vai absorver? Não. Está entregando feijão tropeiro no altar, o povo está esperando leite na canequinha de plástico com açúcar, né? Não tem condição. Então nós precisamos compreender que o nível do conteúdo que eu recebo está diretamente ligado à maturidade que eu tenho. Tem gente que você vai falar assim, senta aqui na roda, vamos conversar, né? E é desse jeito, vai ter que ser bem didático, bem ilustrativo, pedagógico, tipo criancinha mesmo na fé. Tem outros que não, tem outros que falam, nem senta porque nós não temos tempo para sentar. Vamos que a vida é agitada e a gente precisa, deixa eu te falar aqui, então tudo mais. Aí olha que coisa interessante, irmão. Imagina um pastor lidando com 3 perfis de ovelha. Isso tudo é para preparar a gente para a gente começar a aula, né? O perfil de cá é o mais melindroso dos melindrosos das ovelhas. Então o pastor, de repente, com essa pessoa, vai marcar um dia, vai sentar, vai conversar, vai perguntar, você está me entendendo? Eu estou conseguindo me fazer claro? É quase que segurar pela mão. Por quê? Porque a pessoa é muito frágil na fé. Digamos que tem uma galera do meio, o perfil do meio, já é um povo que já aguenta uns esbarros, né? E aí você vira e fala bem assim, mas meu filho, você fez errado. Não por isso que deu errado. Não tem como tal. Agora vamos lá, irmãos. Considera que o cantão aqui agrupa o povo dos maduros. Como que você acha que é o trato? É do tipo, de novo? E aí você olha isso e de repente você que é menino na fé, fala, nossa, o pastor está sendo estúpido com fulano. Não, irmão. O pastor está entregando no nível que a pessoa recebe, ressignifica e bora para frente. Já pensou alguém lidar com você, sendo você alguém maduro, alguém lidar com você do tipo, que lindinho, que bonitinho. Você vai falar, gente, não estou nessa fase mais não. Então a gente precisa entender isso. A EBD, irmãos, é um excelente ambiente para a gente buscar nivelar a igreja. Mas a gente precisa compreender. Se o nível de quem estiver aí for um nível baixo, o nivelamento será por baixo. Porque é no nível que há absorção. A gente compartilha nesse nível. Deu para compreender isso? Princípio do apóstolo Paulo.